Paz, irmãos, boa noite. Vamos abrir Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Êxodo. Amém? Irmãos, Deus tem que ser maior do que as nossas necessidades, né? Às vezes nós passamos necessidade e as pessoas desistem justamente por causa da necessidade. Elas querem estar perto de Deus quando a coisa está boa. Então elas querem se aproximar de Deus quando o negócio está bom. Elas querem dar louvores a Deus quando a vida financeira está boa. E a gente não serve Deus assim, essas coisas são consequência. Com Deus a gente tem um relacionamento, né? A gente se relaciona com Deus. E a única oração que não é respondida é aquela oração que você não ora. Como é que Deus vai responder que você não ora? Deus, a gente tem com Ele um relacionamento. E a oração é um ato de fé. Você vai orar por quê? Porque você tem fé que Deus vai te responder. Alguém vai orar e ficar falando lá e falando e sabendo que Deus não vai responder, é perder tempo. Então por que você vai orar? Porque você tem fé. Aí você vai usar instrumento, oração, que é a parte que liga a gente com Deus, a oração em nome de Jesus, e você tem fé, então você vai usar esse instrumento chamado oração, que faz conexão com Deus. Então a gente faz conexão com Deus lendo a palavra, e a gente faz conexão com Deus orando. E orar não tem nada a ver com pensamento. Às vezes você está passando uma dificuldade, você está passando uma luta, você fica pensando na luta. Isso é orar? Não vai resolver nada você pensar. Mas quando você começa a orar sobre uma coisa que está te incomodando, você entra em conexão com Deus. É como, por exemplo, Deus sabe de tudo, mas o nosso relacionamento com Deus é pela fé. Então, através da oração, Deus toma o conhecimento daquilo que nós precisamos e responde a nossa oração. Então, ficar pensando, aí eu estou com uma dificuldade, vou contar aqui para a Eugênia, vai melhorar? Não vai resolver. Vai me dar um certo alívio, né? Conversar é bom, mas não vai resolver a minha situação. Quando é que vai resolver? Quando eu falar para Deus aquilo que está me incomodando. Tudo que te incomodar, você fala com Deus, entra em conexão com Deus através da oração, usa esse instrumento de fé chamado oração, e Deus, através das orações, responde a gente. Então, ficar pensando no problema, ficar preocupado, ficar com medo, não resolve. Só resolve quando a gente fala com Deus. E quando a gente fala com Deus, a gente tem que estar pronto para o sim e para o não. Porque tem gente que só se prepara para o sim, não se prepara para o não. É que nem filho. Dependendo do jeito que a gente cria os filhos, quando você mandar ele varrer a casa, ele vai fazer uma careta grande. Por quê? Porque ele está acostumado com casa varrida. Ele quer chegar em casa, a casa varrida. Se você fala para ele, vai forrar a cama, ele quase te bate. Porque ele está acostumado a você forrar a cama para ele, está acostumado só a deitar. Então, ou seja, ele foi colocado numa condição que ele está na vida pronto só para receber. Aí quando ele casar, a mulher vai ter que lavar, passar, aí vai ter que forrar a cama dele, porque ele foi colocado numa condição que ele só vai receber, está pronto só para receber na vida. E nós não podemos ser assim. Quando você entrega o seu dízimo, você não vem aqui, toma Deus o meu dinheiro, joga em Deus. Não, você vai entregar o seu dízimo, que quando você entrega não é mais dinheiro, é uma oferta, é um sacrifício, mas você vem até pensando que Deus vai te honrar e te abençoar no seu trabalho, e é justo, porque a Bíblia diz isso. Então nós não viemos aqui entregar o dízimo para não acontecer nada. Ah, toma meu dízimo, eu não quero que aconteça nada, né? É muito crente, é muita bondade. Então, a gente aqui no livro de Êxodo, capítulo 16, né? O 16:1, diz assim, ó. 16:1. Partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel. Veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, eles estão reclamando. Saíram do Egito, 430 anos presos, claro que
geração, a geração acabou, outra nasceu no Egito, aí morreu uma, entrou outra geração, e eles estão 430 anos presos, lá sofrendo, de verdade mesmo, eles apanhavam, eles tinham os piores serviços. Quem passou tanto tempo num ambiente ruim, só recebendo notícia ruim, não consegue assimilar quando vem a notícia boa. A pessoa demora um tempo, por isso que Deus fala para a gente renovar a nossa mente, né? Romanos se cumpre exatamente assim, porque a gente estava no mundo muito tempo, a gente recebia muita notícia ruim. Aí quando você vem para Deus, aí você não consegue reconhecer a paternidade de Deus, porque você não foi criado às vezes com carinho do seu pai, da sua mãe, não viu carinho. Aí você ouviu também, mas o carinho do homem é deformado, perfeito é de Deus. E quando a gente chega do lado de cá, que a gente entrega a vida para Jesus, a gente tem dificuldade para acreditar na paternidade de Deus. A gente tem dificuldade que Deus vai cuidar da gente. Só se a gente fizer uma entrega muito boa para ele, a gente vem com esse pensamento. Só se eu fizer uma coisa que agrada a Deus, que agrada muito a Deus, só se eu for muito bonzinho, Deus pode me dar as coisas. Deus é nosso Pai Celeste. Deus é bom, né? Deus é tremendo, Deus é bom. E quando se fala da graça, o que acontece? A graça, nós recebemos a graça de Cristo. E Cristo nos dá as coisas, não porque nós merecemos, porque nós fizemos tudo certinho, porque nós somos legalzinhos. Hoje estou de bem com Deus, né? Mas amanhã eu já não estou muito, porque eu cometi alguma coisa errada. É claro que Deus vai disciplinar a gente, porque Deus é Pai. Mas não funciona com Deus troca. Deus sempre vai nos abençoar. Deus sempre vai nos corrigir. Deus é amor, Deus é justiça. Ele vai tratar a gente como um pai trata um filho, né? Deus vai tratar a gente como um pai trata um filho. Um pai trata um filho com misericórdia. Quando o filho erra, ele trata ele com misericórdia. E eles estão reclamando, estão murmurando. O que é murmurar? Ficar reclamando baixinho, ficar resmungando. E eles estão reclamando. Por que eles estão reclamando e o que tem a ver com nossos dias de hoje? Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. E disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Eles estão reclamando porque não tem o que? Carne e pão. Estão reclamando porque não tem carne e pão. Deus tem que ser maior na minha vida e na sua do que a carne e o pão. Era difícil. Era uma renúncia que eles tinham que viver. Era difícil. Mas eles estão murmurando e reclamando porque não tem carne e pão. Mas você está saindo do Egito. Deus vai te dar um tempo novo. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Deus vai fazer algo maravilhoso. Mas eles tinham uma mentalidade tão pequena. Eles eram escravos daqueles pensamentos que eles não conseguiam ver o que Deus estava fazendo. Não conseguiam ver a proposta de Deus. Não conseguiam ouvir a palavra de Deus. Então eles reclamavam por pão e carne. E pão e carne, às vezes, tem gente que briga por comida, porque é um negócio muito prazeroso. Antigamente, né, no tempo do meu pai, ele não ligava muito para comida, que ele bebia muito, ele ligava mais para o álcool. Mas tem gente que chegava em casa do serviço e brigava porque a comida não estava pronta. Era uma briga, quase um divórcio. Não podia se falar naquela época para a mulher que a comida estava sem sal. Ela dava aliança na hora. Era uma briga, uma ignorância tão grande. Hoje é diferente. Se você quiser comer, você vai e faz. Mudou bastante. Modernizou tudo. A sociedade pós-moderna. Também. Aí o que acontece? Eles estão reclamando por causa de pão. Deus tem que ser maior na sua vida do que as suas necessidades. E o que eu estou pregando aqui para você, você tem que orar isso. Isso eu falando isso aqui não vai resolver. Você precisa orar isso. Senhor, eu não posso estar murmurando, eu não posso estar reclamando. O Senhor tem que ser na minha vida muito maior do que pão e carne. E é um negócio gostoso, é um negócio maravilhoso. Comida é um negócio prazeroso. Essa semana eu fiz comida, a Letícia jantou em casa. Aí ela mandou uma mensagem: pai, como eu saí daí satisfeita, então eu vou aprender a cozinhar igual o senhor. Só fiz uma carne com carne de sol.
Mas ela mandou mensagem que minha comida estava gostosa, estava maravilhosa. Porque comida é um negócio prazeroso. Comer é muito bom. E não é fácil você renunciar. Não estou falando que é fácil. Mas nós temos que sair daqui hoje com esse entendimento que Deus é maior do que a sua necessidade. Deus tem que ser maior do que pão e carne na nossa vida. Deus tem que ser maior do que qualquer coisa que a gente venha gostar nesse mundo. Deus tem que estar em primeiro lugar. O pão e a carne era a necessidade do povo na época. O pão e a carne não podem substituir a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos ficar aborrecidos por qualquer coisa. Qualquer coisa incomoda a gente, qualquer coisa a gente quer desistir, a gente fica reclamando, murmurando. Você acha que Deus abençoa a vida de alguém assim? Não vai. A gente reclama de tudo, não suporta nada. Não suporta mais nada, a gente está num tempo de reclamar de tudo. A gente quer tudo urgente, quer invocar os nossos direitos. Pega o Código do Consumidor, vamos invocar os nossos direitos, às vezes uma coisa que resolve com uma conversa tão simples. E eles estão reclamando aqui porque era uma necessidade. Não vou dizer que era fácil, não era fácil. Mas tem coisa na sua vida que Deus tem que ser maior do que isso. Talvez tenha alguns desejos na nossa vida que Deus tem que ter o primeiro lugar, não é essas coisas. Que a gente tem que estar pronto para renunciar a essas coisas. Como cristão. É gostoso, é prazeroso, mas não, se ocupar o lugar de Deus não vale. Nada pode substituir o lugar de Deus, a comunhão de Deus na nossa vida. Ainda que era necessário. E eles aqui no versículo 3, disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido lá pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. E eles estão querendo voltar para o passado, porque agora eles estão libertos, mas não conseguiram lidar com a liberdade de Deus, não renovaram a mente. Ao invés de estar lendo um livro sobre as coisas de Deus, ao invés de estar assistindo um programa sobre as coisas de Deus, ao invés de estar estudando a palavra de Deus, eles estavam em outra coisa, outra dimensão. Aí não conseguiram assimilar as coisas de Deus. Quando veio a prova, quando veio o deserto, não sabia o que fazer. Colocava até pão e carne na frente de Deus. O pão e a carne valia mais do que a vontade de Deus. O pão e a carne, o desejo exagerado, substituía a comunhão com Deus. Nós preferimos voltar. Nós não vamos prosseguir. A gente estava lá, a gente era escravo, a gente apanhava, mas pelo menos tinha pão e carne. Por quê? Porque eles estavam muito desligados de Deus. A mente estava muito longe de Deus. Esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Combina com essas palavras. Renova a tua mente. Como diz lá em Romanos 12:2, estuda a palavra. Renova a mente. Quando vier esse tipo de pensamento, você sabe lidar com isso. Quando vier esse tipo de sensação, aí eu quero voltar atrás por causa disso, ou por causa disso, nós não podemos voltar atrás. Quem serve a Deus não pode voltar atrás, não. O negócio é para frente, mesmo sendo difícil. Nós não podemos trocar Deus por um pedaço de pão, um pedaço de carne. Ah, lá pelo menos no passado, lembra? Lá a gente tinha. Agora a gente não tem mais. E eles tinham, e reclamaram com Moisés e com Arão, e Deus falou assim para Moisés: amanhã eu vou abrir o céu, vai ter um pão, que era chamado maná. Caiu um negócio granulado, uma semente granulada caía no chão, eles pegavam aquilo e faziam bolo. Deus mandava a comida, só que eles estavam num período, eles precisavam passar por aquele período para se fortalecer em Deus, para não ser um povo que reclama: ah, hoje não tem o pão, não tem a carne, o dia que não tiver nada na sua vida, aprenda a dar glória a Deus por as coisas que tem, por aquilo que Deus preparou, por aquilo que Deus fez. Pare de murmurar, pare de reclamar. Ah, tudo bem, mas eles poderiam, na igreja pode ter um novinho na fé. Sim, um novinho na fé ainda vai aprender. Ele chega na igreja, ele vai sentar aí, vai aprender. Ele murmura muito, né? Ainda dá endereço errado no posto de saúde, porque ele é novinho na fé, né? Você mora onde? Eu moro lá em Cotia. Não, você mora na aldeia. Você deu o endereço de Cotia para passar no postinho lá. Você já está muito enganado. Qualquer dia eu vou te dar uma injeção lá, você vai sair duro de lá. Com mentira. Eles ainda arrumavam olerite para comprar casa.
Né? Eles ganhavam 500, aí colocavam no olerite lá e dava mais 200 pro... Como é que chama lá? O contador, aí você ganha 2.000, vai lá na Caixa Econômica e dá seu olerite. Eles faziam essas coisas, né? Era tudo novinho na fé. Eles faziam essas burradas, era tudo novinho na fé. Pode ser um novinho na fé, vai reclamar do pão, vai reclamar da carne, eu quero voltar atrás, né? Pode ser uma pessoa que não ouviu ainda direito a palavra de Deus, não assimilou ainda. Pode ser, pode acontecer, a pessoa não assimilou ainda a palavra de Deus, o modelo de Deus, o jeito de Deus, como andar com Deus, sabedoria de Deus, e orar aí, Senhor, eu quero ser assim, eu não quero estar reclamando por causa de pão e por causa de carne, não quero voltar atrás porque a minha necessidade não foi suprida hoje. Não quero estar olhando para ninguém, não quero ter inveja de ninguém, fulano tem, eu não tenho. Nós temos que orar essas coisas para a gente ser feliz, contente com aquilo que Deus tem nos dado. E não é também se contentar, puxa vida, eu estou bem, hoje na minha casa eu comi um bife, hein? Não é só isso também não, nós temos que ter mais. E mais para ajudar até os outros também. Não é só ter o bife, comi o bife, estou satisfeito, não. Deus quer que a gente tenha mais. Mas que a gente peça, que a gente bata na porta, que a gente ore para as coisas melhorarem. Que a gente use essa ferramenta chamada fé. E precisa ter fé para o dia que só tem pão e carne. Precisa ter fé para isso. Então a nossa fé ela não pode ser válida só no dia que a coisa está bem. O dia que não está bem, eu estou pensando em voltar atrás, estou pensando em me desviar. Estou pensando em abandonar Jesus. Estou pensando em abandonar Deus. Porque a minha necessidade não é suprida. Então essa era a reclamação daquele povo. Tudo bem, novinho na fé, aí não ouviu direito, mas vai aprender, né? Agora você ficar 50 anos dentro de uma igreja e nunca mudar, continuar murmurando, esse já é o problema. Você conviver 50 anos dentro da igreja, continuar murmurando, continuar reclamando, esse é o problema. E a gente ficar muito tempo na igreja e não aprender as coisas de Deus, não aprender a entender, a discernir a vontade de Deus. E no versículo Números 11. Então o que acontece? Você não gosta de coach? Hoje só se fala em coach, né? O que você está aprendendo nessa noite? Que você tem que permitir Deus treinar o seu espírito. O que está sendo falado para você aqui, ele vai entrar aqui e ele vai entrar para dentro do nosso espírito. Por quê? Porque tudo que Deus nos ensina vai para dentro do espírito. Quando o nosso espírito vai se enchendo da palavra de Deus, ele vai transbordando, aí ele começa a cair sobre a nossa alma. Aí é a nossa alegria completa, porque a alma é a nossa parte imortal e a nossa parte emocional. Se seu espírito estiver com fome vazia, sua alma vai ficar vazia. Aí a alma vazia, o que entra? Depressão. Frustração, fulano tem, olha aí, fulano, olha o casamento de fulano, vai lutar pelo seu, vai mudar o seu. A maneira de tratar o marido, a maneira de tratar a esposa, as palavras, vai se tornar romântico, tudo isso a gente aprende. Tratar um outro a gente aprende, não é coisa de outro mundo. Até porque, quando você era criancinha, quando você nasceu, você não sabia nada de romantismo. Mas você aprende, você não sabia mamar, aprendeu a mamar, você aprendeu a comer. Você não sabia tomar banho, aprendeu a tomar banho. A gente aprende tudo. O que a gente quer, o que é interessante, a gente aprende. Né? O que é interessante, a gente aprende. Então, Deus está fazendo o que comigo, com vocês? Treinando o nosso espírito. Para quê? Quando chegar a dificuldade, que eu estiver no deserto, tiver só pão e água, eu não fique reclamando. Quando tiver só pão e água, eu não fico pensando em voltar atrás. Mas minha vida era assim lá atrás, né? Eu vivia desse jeito e de outro jeito. Agora que eu sou obrigado a viver desse jeito? Sim, porque agora nós recebemos essa doutrina. Então nós não vamos ser mais reclamão, pessoa descontente. E claro que a gente nunca está, o homem é ambicioso, a gente nunca está do jeito que a gente gosta. Né? A gente nunca está do jeito que a gente gosta. A nossa ambição sempre é maior, mas é coisa do homem, mas tem que ter um freio, tem que ter um domínio, né? O 11:4. E o populacho, e o vulgo, né? O populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas
egípcias. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dera carne a comer? Lembramos dos peixes lá no Egito. Tudo quer voltar atrás. Sabe? Aquele povo que só olha para trás. Anda com Deus, mas só olha para trás. Isso é falta de Bíblia, porque a Bíblia transforma a gente, é falta da palavra, de mais um tempo com Deus, uma devocional, você acordar de manhã, fazer uma devocional, ler pelo menos um capítulo da Bíblia, para Deus encher o seu espírito, para quando chegar nessa hora aí, Deus não ser maior do que a carne não ser maior do que Deus, a carne não ocupar o lugar de Deus. Então, lembramos 5, dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Então, para esse povo, Deus era menor que o peixe, Deus era menor que os pepinos, Deus era melhor do que os melões, as melancia, Deus era melhor que os alhos, Deus era menor que a cebola. A cebola, o alho, as melancia, tirava a presença de Deus da vida deles. Por quê? Porque eles estão acostumados só com coisa fácil em relação à fé. Imagina um povo desse, num tempo desse, dessa igreja neopentecostal. Puxa vida, você, né? Só tem pão e carne para comer. E lá no Egito, né, a gente queria voltar para lá, porque a gente ia morrer, mas ia morrer feliz, de barriga cheia, né? O importante é morrer de barriga cheia. É comendo melancia, é comendo pepino, é melões, é cebola, é alho. E alguns estudiosos dizem que até o alho e cebola tinham uma divindade no meio, era até um tipo de adoração aos deuses da época. E aí o que acontece é isso, é que Deus quer mudar a nossa visão, Deus não quer que você desista por nada, Deus quer que você seja corajoso, seja forte, vai para frente, o lugar onde você pôr a planta do seu pé, Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Amém. Mas eu estou aqui nessa lição, estou vendo dificuldade, então essa mensagem é para você e para mim. Só que nós não podemos pensar em olhar para trás, nós não podemos ter saudade lá do Egito. Não, é daqui para frente com Deus. Deus tem uma estratégia. Deus tem um caminho. E lá no versículo 4, volta lá para mim, Bruno, põe no 16:4. O Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá e colherá cada porção para cada dia, para que eu veja o objetivo, para que eu veja se andam na minha lei ou não. Deus tinha um objetivo: vou provar esse povo para ver se eles vão desviar, para ver se eles vão voltar para o Egito. Deus queria conhecer aquele povo por dentro. Deus queria conhecer quem era aquele povo nos dias da dificuldade. Se eles iam usar o instrumento da oração, que a gente se conecta com Deus através da oração. Então Deus permitiu esse povo passar por tudo isso para ver o que tinha no coração deles. E Deus conseguiu. Chorãozinho, saudade de alho, saudade de cebola, saudade do Egito, saudade de peixe, pão e carne. Tudo ocupava o lugar de Deus na vida desse povo. Tudo ocupava o lugar de Deus. E nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Por isso, você não pode ficar se comparando com os outros. Teve uma época aqui que o pastor André estava na igreja, o pastor André foi entregar um documento no lugar. Aí chegou lá, a mulher mandou ele esperar na Secretaria da Habitação, que estava trabalhando. Aí perguntou para a mulher: aqui que tem... É aqui que libera aquelas casas, tal, lá do programa da Caixa. A mulher falou: não, não é que não. Aí a mulher foi lá e tal, e daqui a pouco voltou e falou: mas espera aí um pouquinho. Deu um papel para o pastor André, e com aquele papel o pastor André comprou o apartamento dele na Raposo Tavares. Aí todo mundo favoroso, todo mundo queria ir no lugar onde o pastor André comprou o apartamento. Deus deu aquilo para o pastor André. Eu tive com ele até outro dia, domingo retrasado, na igreja dele. E o que acontece é que a gente está falando exatamente disso. Quando Deus dá uma coisa para você, é para você. Então, você não precisa viver com inveja dos outros. E é um espírito que tem que ser tirado da nossa vida. Quando Deus quiser dar uma coisa para você, Deus dá.
Domingo você pode chegar aqui na igreja com a Lamborghini de 40 milhões de reais. Deus quiser, Deus te dá. Deus é dono do ouro e da prata. Mas o mais interessante é que Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer que eu desfrute da minha vida diária com Ele. Não quer que eu seja um descontente, um reclamão, não deixar esse espírito de inveja tomar conta de mim para ficar olhando as coisas dos outros, desejando as coisas dos outros. Deus não quer que eu seja descontente. Deus quer que eu chegue na minha casa e que eu agradeça a Ele pelas coisas que eu consigo fazer, pelas coisas que eu consigo comer, por aquilo que tem em casa. Deus quer louvores nossos. Deus não quer você descontente reclamando, porque Deus tem um objetivo. Eu vou deixar esse povo aí fazer uma prova, dar uma porção a cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Deus quer ver o que nós aprendemos. Então Deus fica lá observando. Conforme você aprende, você se abre mais para Deus, Deus vai te dando coisas maiores, Deus vai te promovendo. Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses 4. Diz assim o versículo. Eu pus o versículo aí, Bruno? 4:11. Paulo, Filipenses 4:11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Então Paulo fala assim, gente, eu não digo isso por causa da pobreza. E falando que o apóstolo Paulo era um homem rico. O apóstolo Paulo era um homem bem de vida, bem sucedido. E ele passou a ser perseguido, passou a enfrentar problemas depois que ele entregou a vida dele para Jesus, deixou de ser perseguidor da igreja, passou a ser perseguido. Então ele teve muitas experiências no mundo espiritual. Uma delas, por exemplo, né? Eu sei que aqui não tem, mas, por exemplo, quem tem problema emocional, se você não traçar uma linha, você já deve ter conhecido gente assim, eu não sei se mais novo passou por isso, gente que, se você não passar a linha emocional e falar assim, bom, eu não posso passar para lá, é daqui para cá. Mas fazer uma risca na sua casa mesmo, de giz, falar, não posso ir para lá, você todo dia treinar. Eu não posso ir para lá, eu tenho que ficar para cá. Não posso ir para lá, eu tenho que ficar para cá. Gente que tem problema emocional se apaixona todo dia por uma pessoa. Todo dia. Já viu casos assim? Gente que se apaixona, uma semana está apaixonada por fulano, outra semana é por ciclano. E eu estou falando de paixão mesmo. E é um amor, é uma beleza, e é tanta coisa, e cada semana é um. Acaba um, vem o outro, acaba um, vem o outro. Por quê? Porque está doente emocional. Precisa de uma cura emocional, precisa de uma mudança por dentro, uma transformação. E estamos falando que é culpa das pessoas? Não. É que precisa de uma mudança mesmo, uma doença, né? E o versículo Filipenses 4:11, ele fala assim, ó. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sem estar humilhado. Humilhado. O Paulo falou, eu aprendi a ser humilhado. Você já foi humilhado alguma vez? Isso pro Paulo, ó, tô nem aí. Tô sendo humilhado, mas aquela humilhação, pro Paulo aquele sentimento não tomava ele. Deixava ele de olho duro pensando, né, naquela humilhação, ou ia jantar e comer com o olho duro olhando pro teto pensando naquela humilhação, não. Tava lá saboreando as carnes dele, comendo as carnes, não tá nem aí. Essa humilhação que a gente sofre, ela não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Se for humilhado, glória a Deus. Outro dia a pessoa falou para mim, pastor, eu fui tão humilhado. Eu falei, então, há 2000 anos atrás, Jesus foi primeiro do que você. Ele foi humilhado lá na cruz. Não foi você que inventou isso, não inauguraram em você. Porque tem gente que pensa que ela é a primeira, né? Ela ainda fala assim, você não sabe nem do que eu estou falando. Você não vai nem entender o que eu estou falando. Eu não preciso entender. Jesus entende que ele foi o primeiro a ser humilhado. Então, a humilhação para mim, Paulo dizia assim, eu aprendi a lidar com isso. No começo eu ficava aborrecido, ficava chateado com a humilhação. Hoje não, hoje eu tiro de letra. Paulo dizia isso, ó. Eu aprendi a ser humilhado, como também a ser honrado.
É muita honra. Para mim, Paulo diz assim, tanto faz. Você é honrado ou ser humilhado. Se você me humilhar, glória a Deus, louvado seja Deus. Se você me honrar também, louvado seja Deus. Se não honrar também, amanhã é segunda-feira. Nós temos que trabalhar. Não é porque você me honrou, vai ser feriado nacional. Todo mundo tem que trabalhar, tem suas atividades, a vida continua. Ou sendo humilhado, ou sendo honrado. Então, Paulo diz assim, para mim, se você me humilhar, tanto faz. Para mim, se você me honrar, também aprendi a lidar com isso. Com todo o tempo eu vou estar tranquilo e essas coisas. Nem honra e nem humilhação substitui a minha comunhão com Deus. Nem honra, nem humilhação, nem carne, nem pepino, nem alho, nem cebola, nem melancia pode me tirar da comunhão com Deus. Nem honrado, nem humilhado, né? Ele dizendo aqui, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto aprendi a estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto na fartura como na fome. Tem dia que tem, né, dinheiro, tem dia que sobra, tem dia que dá para pagar as coisas, né, e tem dia que não dá para pagar nada. Para mim é a mesma coisa, Paulo dizia. Só que ele devia ser inteligente na hora de gastar, né? Também tem isso. Porque se não tem juiz, aí gasta tudo que pega e depois vai enfrentar um problema sério. Mas o Paulo dizia assim, eu sei, em casa tem dia que tem tudo, mas tem dia que não tem nada também. Só que o dia que tem tudo não pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Nem o dia que não tem nada também não pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. É a mesma coisa. Se você me humilhar, glória a Deus, louvado seja Deus. Se você me exaltar, glória a Deus, louvado seja Deus. O dia que tiver abundância, glória a Deus, a gente faz aquela festa. O dia que não tiver, só tiver aquela comida, a gente dá glória a Deus também. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Isso é que Deus quer que a gente entenda, é assim que Deus quer que a gente viva, né? É assim que Deus quer que a gente desfrute a nossa vida diária. Então ele fala que sei ter experiência tanto na fartura como na fome, abundância como escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu sei ter abundância como sei ter escassez também. Você já viu assim? E eu tenho orado por isso, você já viu assim, quando você está com dinheiro, você sobra um dinheirinho. Você já fica com medo, falou, vai dar alguma coisa, né? O carro vai quebrar, vai furar o pneu, vai dar alguma coisa. Você já ficou isso? Eu já oro logo, falo assim, me prepara meu coração, se der alguma coisa, eu já vou pagar logo, acabou a história. Você queria fazer uma coisa, aí você fala, pô, sobrou R$400, meu, glória a Deus, louvado seja Deus. Aí acaba que você pensa, mas vai acontecer alguma coisa com o carro. Vou pegar esse 400, o que eu queria ir para lá, eu vou ter que fazer aqui. Eu estou falando porque outro dia me sobrou um dinheiro, e eu falei, glória a Deus, hein, maravilha. Daqui a pouco chegou um documento do terreno da igreja para me pagar. Lá foi meu dinheiro, que tinha sobrado. Então assim, mas eu aprendi que eu tenho que aprender a lidar com essas coisas. Essa coisa não pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Não é porque eu não tenho dinheiro que eu vou andar aborrecido, vou andar chateado. Você não tem hoje, amanhã você vai ter. Outro dia você vai ter, você ora hoje, Senhor, eu estou convicto que o Senhor vai suprir a minha necessidade, Deus não vem, você ora o segundo dia, o terceiro, o quarto, aí uma semana, duas e Deus não vem, mas uma hora ele chega, Deus é fiel. E eu tenho orado exatamente para isso, eu não deixo eu ficar descontente, porque sobre esse dinheirinho eu tive que pagar outra coisa ali, e eu já estava contente planejando uma coisa para cá. E nós não podemos ficar descontentes por conta de dinheiro. Nós temos que orar para Deus nos dar um espírito novo, para Deus nos renovar. Para essa palavra entrar dentro do nosso entendimento. Senhor, é assim que eu quero viver. Eu quero ser feliz, eu quero viver contente, eu não quero viver atormentado. Porque me humilhar, se me humilhar, glória a Deus. Se me exaltar, é a mesma coisa também. Glória a Deus. Né? Se tiver escassez, se tiver escassez, eu vou passar sem murmurar. Se tiver abundância também, não vai ocupar o lugar do Senhor na minha vida, vai ser tudo a mesma coisa. Se me honrar ou desonrar, não tem problema nenhum. Não vou trocar o Senhor por causa de um pedaço de pão, um pedaço de carne, pepino, melão, nada disso. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E o Paulo diz assim, eu tenho experiência, eu aprendi com isso. Vamos terminar aqui em Atos capítulo 4. 4:29. Atos 4:29.
Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia da tua palavra. Eles estavam presos. O soldado romano prendeu eles porque tinham feito um coxandá, um milagre. Por inveja, prenderam os apóstolos. Eles estão presos. E eles estão falando com Deus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia da sua palavra. A prisão não podia tomar o lugar de Deus na vida deles. Eles já tinham esse espírito. Eles já tinham aprendido essa lição. Eles já tinham frequentado essa aula do Espírito Santo. Eles já estavam prontos para essa situação. E aqui, agora, Senhor, olha para os teus servos, fale com toda ousadia da tua palavra. Enquanto estende a mão para curar, para que se façam sinais, prodígios no nome de Jesus, teu Filho. E eles estavam presos. E quando eles estão presos, eles não estão dizendo assim, o espírito deles já estava trabalhado. O espírito deles já estava treinado. Eles não estão lá, pessoas azedas, pessoas amargas, querendo voltar atrás, vou desistir porque me prenderam. Os vergões que tinham nas costas deles era verdade mesmo, eles estavam machucados. Eles tinham apanhado, mas eles estão orando, dizendo, enquanto estende a tua mão para curar, para que se façam sinais, prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. Deus não quer super-homem. E nós não estamos pregando palavra para super-homem. E nós não somos super-homem, nós somos pessoas superando as nossas dificuldades. Nós estamos superando. Mas só que também, irmão, nós não podemos ser crente mole igual um ovo mole. Igual uma gelatina. Tudo quer desistir. Não? Eu fui preso, me bateram, glória a Deus. Ô, Florisvaldo, tomei uma surra ontem, Florisvaldo. Estava preso, glória a Deus. Isso não vai tomar o lugar de Deus na minha vida, não porque eu apanhei da vida, porque eu tomei a surra da vida, porque eu fui preso. Isso não pode cancelar o meu relacionamento com Deus. E eu não estou falando aqui de ser um super-homem, nós estamos falando de exemplo bíblico. Eles foram presos, mas eles não se tornaram pessoa azeda, pessoa amarga, de malzinho com os outros, não. Eles estão lá, Senhor, nós somos presos, nós apanhamos, glória a Deus, mas estende a sua mão para curar, para que façam sinais, prodígios, em nome do teu santo Filho Jesus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Superior é aquele que está em nós, o Espírito Santo, e ele pode nos dar um pensamento superior, um sentimento superior, e nós não somos obrigados a trocar a glória de Deus por causa da nossa necessidade, porque eu estou vivendo uma escassez, pastor Daniel, e agora eu estou muito triste, eu estou acabado. Não. Glória a Deus, Deus trata também do nosso estômago. Você não orou para ficar magrinho, Deus já vai lá e fecha as torneiras, você já não come, já fica magrinho também, já vai te ajudar. Deus é completo. Quer ficar magrinho? Ora, Deus já fecha a torneira, você não come. Você queria comer, já fica completo. Exemplo, eu fui lá, me deu um treco no estômago, já emagreci. Já emagreceu, pronto aí. Deus bom, tá vendo? Viu? Deus maravilhoso. Não vai aqui, vai aqui. Então, gente, vamos se alegrar em Deus, não deixa a inveja tomar conta do seu coração, não deixa ninguém te perturbar com nenhuma palavra para você ficar, crescer desse jeito, só ficar rico. Não. Vamos crescer completo, você crescer assim, os dois juntos. Mas não vamos trocar a glória de Deus, não vamos deixar nada, nenhuma necessidade nossa, nenhum desejo da gente comer uma coisa melhor e deixar isso tomar o lugar de Deus na nossa vida, não vale a pena. Vamos perseverar nas nossas dificuldades, vamos dar glória a Deus. Não estou inventando um evangelho de super-homem, isso é igual o povo, me bate que eu quero ficar alegre, me dá uma surra que eu quero pedir para Jesus sinais, não. Mas a verdade é essa, a escritura é essa, eles apanharam, mas não se tornaram amargo, azedo, não entraram em depressão, não se fecharam no quarto, não ficaram olhando para o teto. Pelo contrário, Senhor, faz sinais em nome de Jesus. Amém. Deus quer que a gente desfrute de uma vida diária da presença dele em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.